Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você tudo o que você precisa saber sobre operações day trade, sob os olhos da lei. Muita gente me consulta para saber se a operação tal foi day trade, se não foi, como é que isso acontece, por que eventualmente na própria planilha foi caracterizado como day trade. Eu sinto que essa é uma dúvida generalizada. Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui para vocês um conteúdo mais amplo, que mostre pela lei tudo o que está escrito sobre day trade. Eu vou deixar o link da lei na descrição do vídeo, se você quiser consultar não só sobre day trade, mas sobre outras operações também. Nesse vídeo a gente vai focar nessa subseção específica, que é a subseção 7, que fala especificamente sobre day trade. Começa no artigo 65, onde fala: os rendimentos auferidos em operações day trade realizadas em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de 1%. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que sempre que você operar e essa operação for day trade e você tiver lucro, você vai estar sujeito a uma retenção de 1% direto na fonte. A corretora vai destacar para você na nota de corretagem, não necessariamente ela vai cobrar nessa própria nota, mas ela vai destacar para você o percentual que foi recolhido ou que vai ser recolhido, geralmente sobre o nome de projeção, ali onde aparecem especificações diversas. O primeiro parágrafo diz o seguinte: para efeitos do disposto neste artigo, ou seja, que ele está dizendo sobre as operações day trade, os rendimentos, certo? Então ele considera o seguinte: day trade, a operação ou a conjugação de operações iniciadas e encerradas em um mesmo dia, com o mesmo ativo em uma mesma instituição intermediadora, em que a quantidade negociada tenha sido liquidada total ou parcialmente. Não importa se você começou vendido e depois comprou novamente, se você comprou e depois zerou sua posição, não importa. Se houve compra e venda no mesmo dia, na mesma corretora, será considerado day trade. Então, se você tem essa dúvida, você está posicionado de noite, virou à noite, vendeu essa sua posição de manhã, decidiu por uma oportunidade recomprar esse ativo mais tarde, essa operação vai ser considerada day trade, tá? E não importa, se for mesmo uma operação parcial, você vai ter dentro dessa mesma nota de corretagem, parcialmente day trade e parcialmente swing trade. Segundo, rendimento, o resultado positivo apurado no encerramento das operações de day trade. O resultado que você vai ter vai ser justamente no final do pregão, na nota de corretagem, quando ela vem já encerrada, certo? Ali você consegue auferir, seria o resultado positivo, no caso de lucro, no encerramento dessa operação. Segundo parágrafo. Para efeitos do disposto nesse artigo, não será considerado o valor ou a quantidade de estoque do ativo existente em data anterior à das operações de day trade. Se você tinha uma posição no dia 2 e no dia 3 você decide realizar uma operação de compra, uma de venda, ou vender e depois recomprar, muito cuidado. Aquele seu preço médio antigo, aquela sua quantidade de preço médio antigo, permanecem isentos. Eles não têm nenhum tipo de alteração. Terceiro parágrafo. Na apuração do resultado da operação de day trade, serão considerados, pela ordem, o primeiro negócio de compra com o primeiro negócio de venda, ou o primeiro negócio de venda com o primeiro negócio de compra, sucessivamente. Isso quer dizer que a corretora vai mostrar para você quais foram as operações iniciais e as finais e quais dessas foram consideradas day trade. Esses lançamentos day trade são destacados na nota, no campo de observações. Você não tem como saber na leitura da nota quais foram de acordo com a sequência, porque elas não respeitam necessariamente a sequência. Parágrafo 4. Será admitida a compensação de perdas incorridas em operações day trade realizadas no mesmo dia. Quando a gente fala de imposto, a gente sempre fala de apuração e não operação. Se você está num dia e você realizou operações de day trade e teve lucro em algumas operações e prejuízo em outras operações, o resultado final do dia vai compensar se for day trade com day trade. E o seu resultado final vai ser sempre o resultado líquido. Parágrafo 5.
O responsável pela retenção e recolhimento do imposto de que trata este artigo é a instituição intermediadora da operação de day trade que receber diretamente a ordem do cliente. Então, basicamente, aqui quem vai reter o 1% vai ser a própria corretora e vai destacar na nota, como mencionado anteriormente. Parágrafo 6. Quando houver a liquidação física mediante movimentação de títulos ou valores mobiliários em custódia, as operações não serão tributadas como de day trade. Então, basicamente, se você está movimentando a sua custódia de uma corretora para outra e liquida fisicamente esse ativo, não vai ser considerada operação como day trade. Parágrafo 7. O imposto sobre a renda retido na forma prevista nesse artigo deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional até o terceiro dia útil subsequente ao decênio da data de retenção, utilizando-se do Código da Receita 8468. Aqui é somente da parte da corretora, não influencia nada na vida do investidor. Parágrafo 8. O valor do imposto retido na fonte sobre operações de day trade poderá ser 1. Deduzido do imposto incidente sobre ganhos líquidos apurados no mês. Então vamos lá, você teve rendimento positivo, você teve lucro. Depois que você chega na última linha do lucro, você vai deduzir esse valor que já foi retido. Basicamente é isso. Segundo, compensado com imposto incidente sobre ganhos líquidos apurados nos meses subsequentes se, após a dedução do que trata o inciso 1º, houver saldo de imposto retido. Então vamos lá, toda operação retém 1%. Chegando no final do mês, você pode compensar com o lucro realizado no final do mês. Porém, se você teve prejuízo ou se você teve um lucro baixo e esse imposto retido de 1% sobrar nesse mês, você não conseguir compensar ele, você joga ele para frente. Parágrafo 9. Esse aqui é muito importante, é uma dúvida do imposto de renda. Se, ao término de cada ano calendário, houver saldo de imposto retido na fonte a compensar, fica facultado à pessoa física ou às pessoas jurídicas, de que trata o inciso 2, do 12º parágrafo, solicitar a restituição nos termos previstos na legislação de regência. Então vamos lá, você não pode simplesmente pegar o imposto retido na fonte de um ano e jogar para o outro ano, você vai precisar solicitar uma restituição de acordo com o procedimento estabelecido pela Receita. Então não é um procedimento tão simples, muitas vezes você chegar no final do ano, dependendo do valor, você vai até abrir mão desse valor. Então, muito cuidado com isso, você não pode passar a retenção do imposto de um ano para o próximo ano. Parágrafo 10º, as perdas incorridas em operação day trade poderão somente ser compensadas com os rendimentos oferidos em operação na mesma espécie, realizadas no mês observado o disposto do 11º parágrafo. Então, se você tem perda no day trade, você vai ter prejuízo a compensar no day trade que você vai levando para os próximos meses. Porém, você não pode compensar esse prejuízo com outras operações, com operações de outra espécie, no caso swing trade. Parágrafo 11º, o resultado mensal da compensação referida no parágrafo 10º, 1. Se positivo, será tributado a alíquota de 20%. Se negativo, poderá ser compensado com os resultados positivos de operações de day trade apurados nos meses subsequentes. Parágrafo 12º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 8º, o imposto de renda retido na fonte em operações de day trade será 1. Deduzido no devido no encerramento de cada período de apuração ou na data de extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado. Definitivo. No caso de pessoa física e de pessoa jurídica isenta, optante pelo Simples Nacional. Parágrafo 13º. Não se caracteriza como day trade. Inciso 1º. O exercício da opção e a venda ou compra do ativo no mercado à vista no mesmo dia. Então vamos lá, você tinha uma opção, chegou no exercício, foi exercido, acabou comprando aquele ativo. Você vende, faz lucro ou faz prejuízo. Essa operação não é considerada day trade. Segundo, o exercício da opção e a venda ou compra do contrato futuro objeto no mesmo dia. Então a mesma coisa para contrato futuro, se você tem aí uma opção que foi exercida ou um contrato que foi encerrado, essa operação não é day trade. Parágrafo 14º, o disposto desse artigo não se aplica às operações de day trade realizadas por: inciso 1º,
pessoa jurídica referida nos incisos 1º e 3º do caput do artigo 71. Então, se você é pessoa jurídica e quiser consultar se você está classificada nessa lista, né, de definições de day trade, você vai lá no artigo 71. Fundo de investimento ou clube de investimento. Aqui não está falando de investimento em fundos de investimento, mas sim que essa entidade, fundo de investimento, o disposto nesse artigo não se aplica a essas entidades. E também investidor estrangeiro, que trata o artigo 88, fica uma definição diferente para essas entidades. Parágrafo 15º. O limite da isenção previsto no artigo 59 não se aplica aos rendimentos auferidos por pessoas físicas em operações de day trade. Então, apenas para lembrar, esse artigo 59 ele fala sobre a isenção dos R$20 mil de venda que você tem todos os meses, ou seja, daquilo lá não se aplica day trade, tá? E parágrafo 16º, para concluir, a retenção a que se refere o caput não se aplica às ações de emissão das companhias que cumprem os requisitos previstos no artigo 66, quando negociadas em bolsas de valores. Então, o que isso quer dizer? Significa que o artigo 66 ele fala das empresas isentas, então a gente tem aquelas empresas listadas, como a PetroRio, a gente tinha também a Sinqia, etc., algumas empresas em que elas são isentas. Você pode investir nelas que você vai ter isenção. Inclusive, se você quiser saber mais sobre esse tipo de empresa, você pode deixar nos comentários que eu posso gravar um vídeo só sobre isso. Mas então, operações de day trade estão claramente definidas que para essas empresas não tem tributação. Então você vai estar isento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu busco trazer aqui uma fonte confiável para vocês, que vocês possam aprender e entender e não ter dúvidas sobre esse assunto. Mas se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que vai ser um prazer ajudar vocês. Grande abraço.